Mateus capítulo 5, verso 33 ao verso 37. Mais uma vez, no Sermão do Monte, o Senhor Jesus nos ensinando coisas preciosas. A palavra de Deus diz assim: também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Amém. Pai, obrigado pela palavra que o Senhor ministra ao nosso coração. Nós queremos essa manhã, mais uma vez, ter um contato contigo, ouvir tua voz, a voz do Espírito Santo, ministrando ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir. Nem sempre o que queremos, Pai, mas sim o que precisamos. A necessidade da nossa vida é receber a tua direção. Palavra que corrija, que ensine aos nossos corações, para que possamos andar e viver de acordo com a tua vontade. Vem falar aos nossos corações pelo Espírito Santo. E usa, Senhor, a minha vida, que eu seja um instrumento nas tuas mãos. Para isso preciso da tua unção, do poder do Espírito Santo para ministrar tua palavra. Quebra, Senhor, as barreiras desta manhã. Quebra, Senhor, a dificuldade de entendimento, para que todos nós possamos sair daqui cheios da tua palavra e da tua presença. Eu oro por isso com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Amados, mais uma vez, como vimos na quarta-feira, no Sermão do Monte, Jesus está nos ensinando, Jesus está pregando, falando verdades, trazendo conceitos importantes para a nossa vida. Na pregação de Jesus, ele aborda diversos temas que são relevantes. E aqui ele está trazendo uma palavra também muito importante. Ele está falando a respeito da verdade, a verdade que deve governar a nossa vida. As nossas palavras, os nossos procedimentos, todos eles devem ser baseados na verdade. Por quê? Porque somos filhos da verdade. A Bíblia afirma isso sobre cada cristão. Você sabia que você é um filho da verdade? Porque a verdade é a palavra de Deus. Foi a palavra de Deus que trouxe fé ao teu coração, que produziu em você a salvação, a rendição a Jesus Cristo. Porque a fé foi ministrada pela palavra que você ouviu. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Então, nós somos filhos da verdade. E como filhos da verdade, devemos andar na verdade, devemos viver na verdade. E é sobre isso que Jesus está falando. Mas será que a verdade ela é evidente na nossa vida em todo o tempo? Já que é verdade que somos filhos da verdade, esta natureza deveria se mostrar na nossa vida. Em tudo aquilo que falamos, em tudo aquilo que vivenciamos, deveria ser muito visível na vida de cada irmão esta verdade. Então, a pergunta que eu queria deixar para a nossa reflexão esta manhã: nós espelhamos a verdade de Deus com a nossa vida, com as nossas palavras, com o nosso comportamento? Tem valor aquilo que nós dizemos? Tem valor as afirmações que saem da nossa boca? São verdadeiras e são confiáveis? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Porque o que Jesus disse aqui é bastante contundente, irmãos. Será que a nossa vida espelha esta verdade? Ou nós somos, como diz aí às vezes o bispo Tito, como cheques sem fundo? Você já recebeu um cheque sem fundo? Já teve essa alegria? Como é que é um cheque sem fundo? Olhando para ele, você imagina que ele não tem fundo? Não, né? A letra está bonitinha lá, a assinatura está impecável, os valores por extensos, numerais, estão todos lá bonitinhos. Ao olhar para o cheque sem fundo, você jamais imagina que ele não tenha fundos. Não é verdade? Será que nós somos assim também? Como cheques sem fundo? Que ao olhar para nós, ninguém imagina isso, mas na verdade não tem fundo.
parecemos impecáveis na aparência, mas no valor, os nossos valores estão muito lá para baixo, né? Muito bem preenchidos, muito bem assinados, mas sem valor algum. Para que serve um cheque sem fundo? Às vezes você vai num comércio, o comerciante bota lá na parede assim, um monte de cheque sem fundo, né? Serve só para enfeitar a parede, serve para mais nada. Não tem valor algum. Será que nós, irmãos, nos tornamos dessa maneira? De fato, nós somos aquilo que nós dizemos ser? Nós realmente vivemos aquilo que professamos com a nossa boca? Essa é a questão que Jesus está, em outras palavras, levantando aqui. Será que somos fora da igreja a mesma coisa que somos na igreja? Será que no trabalho, no colégio, no dia a dia, nos relacionamentos da vizinhança, nós somos da mesma maneira? Isso tudo tem a ver com verdade, com o espelhamento da verdade de Deus na nossa vida. E o que Jesus está dizendo, que isto aqui é exigido de nós. Não é uma opção ser verdadeiro. No versículo 37, ele resume tudo. Primeiro ele diz, você não deve jurar, porque quem jura, na verdade, está querendo trazer algumas coisas para confirmar a sua palavra. Ele diz, você não deve jurar, porque você não precisa de nada que confirme a tua palavra. O teu próprio testemunho, a tua própria vida é a tua credibilidade. De maneira que quando você falar, ninguém vai te exigir nenhuma prova daquilo que você está falando. Por isso, o juramento não tem sentido para nós. Mas no versículo 37, ele é muito enfático ao dizer assim, seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passou disso vem de quem, irmãos? Vem do maligno. Jesus, então, está bem enfático, ele está exigindo essa verdade da gente. Ele está dizendo, a nossa palavra, a nossa vida, deve ser assim, simples e exata. É sim quando é sim, é não quando é não. Não tem meio termo. Ele diz, se passar desta exatidão, já há um braço maligno nessa situação. Se é um talvez, não sei, peraí, não é bem isso e tal, não é assim que Deus quer. Então, o que o Senhor está exigindo como comportamento é que a nossa vida seja um espelho dessa verdade, que as nossas palavras tenham esse peso, que as pessoas, ao ouvirem, acreditem em nós sem que a gente precise empenhar um juramento, que haja uma credibilidade na vida de cada um de nós que estamos ouvindo a palavra do Senhor. Então, não vale aquele princípio de que por fora sou bonitinho, sou correto, sou isso, sou aquilo, mas por dentro sou outra pessoa. Por dentro sou falso, por dentro não tenho valor. Para Jesus é sim ou é não. Para Jesus é verdade ou é mentira. Não tem meio termo e não tem graduação. E eu e você, como cristãos, temos que nos submeter a esta verdade. Se isto acontecer, certamente isto é a garantia de uma integridade na nossa vida. E nós precisamos ser pessoas íntegras. Amém, queridos? Pessoas confiáveis. Infelizmente, não é o que está acontecendo hoje. Hoje, nós não somos tidos pela sociedade como pessoas confiáveis. Eu, como pastor, tenho pesar em dizer para você que das profissões, se é que isso é uma profissão, mais desacreditadas da nossa sociedade estão político, policial e pastor. Você sabia disso? São as três mais pior qualificadas, vamos dizer assim, em termos de credibilidade. Ninguém acredita nos políticos, ninguém acredita na polícia, e infelizmente ninguém acredita nos pastores. Não é por culpa de Jesus. Amém? Jesus não é culpado disso. É culpa nossa. Porque nós deixamos a integridade. E aí isso se estende aos crentes. Antigamente dizer que era crente era algo que trazia uma certa, por mais que houvesse uma repulsa, havia também uma consideração.
As pessoas podiam debochar, podiam falar um monte de coisa do crente, mas respeitavam a posição daquela pessoa que se declarava cristã. Hoje, eu mesmo, quando pastor, quando alguém diz para mim que é crente, eu já olho desconfiado para essa pessoa. Eu recebo crente todo dia aqui na igreja. E quando a pessoa diz, eu sou crente, eu já fico, opa, já segura a minha carteira. Né? Bom, porque, infelizmente, é esta a verdade que nós temos presenciado. Temos presenciado isso. O mau exemplo, o mau testemunho, a falta de correção, a falta de verdade, nas simples coisas que dizemos, nas pequenas promessas que fazemos uns aos outros, falamos e não cumprimos e achamos que está tudo bem. A pessoa diz para mim, não, pastor, deixa comigo, deixa que eu chuto. Maravilha, eu confio, né? Depois já era. É assim nos nossos relacionamentos. Por quê? Porque falta verdade. Sim é sim, não é não. Pode fazer isso? Sim. Então tem que fazer. Pode fazer isso? Não. Eu não posso. Acabou. Não pode, não vou pedir para você fazer. Mas se diz que pode, tem que fazer. Se diz que vai pagar, tem que fazer o quê? Tem que pagar. Se diz que vai comparecer, tem que fazer o quê? Comparecer. É sim, é não, é não. Não tem meio termo. Isso, amados, traz para nós integridade. Quando falta integridade, falta respeitabilidade, falta credibilidade. E aí falta tudo. O que adianta eu falar bonito se ninguém acredita no que eu falo? Já parou para pensar nisso? O que adianta você falar de Jesus de uma maneira linda se a tua vida não espelha aquilo que você está falando para os outros? E as pessoas vão cobrar isso de você. Vai dizer, esse Jesus que você está falando aí, eu gosto até dele, mas da tua vida eu não gosto não. Porque você não faz nada disso que você está dizendo. Já falaram isso por aí, né? Falam toda hora, né? Não falam isso para a gente? E aí? Porque está faltando integridade. Simples como Jesus disse, sim, sim, não, não. Acabou, não tem outra. É simples dessa maneira, não tem o que inventar. E quando não acontece, o que a gente vê, amados, são prejuízos muito grandes. A gente pode enganar todo mundo, mas a gente não engana a Deus. E aquilo que somos, mais cedo ou mais tarde, vai brotar. A Bíblia diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Brotará, aparecerá. E de uma forma muito contundente, que trará certamente muitos prejuízos para cada um de nós. E eu levantei aqui rapidamente alguns exemplos bíblicos de pessoas que foram assim, sem integridade. E o que custou essa falta de integridade? Custou a vida dessas pessoas. Custou o ministério dessas pessoas. Custou tudo para elas. Primeiro exemplo que eu separo aqui contigo é o exemplo de Saul. Saul, coitado, a gente fica até com pena de falar de Saul, né? Porque só tem coisa errada na vida de Saul, né? Mas no princípio da vida de Saul, você vê coisa boa, não é? Você vê Saul com um porte, com uma aparência, com uma postura, com uma, de certa forma, eleição da parte de Deus, porque certamente Deus o escolheu para aquilo, mas você não vê esta postura, esta aparência confirmada no seu dia a dia. Você não vê o seu discurso ser colocado em prática no dia a dia da sua vida, nas horas em que as coisas pegam. Assim somos muitos de nós. Na igreja falamos coisas maravilhosas, pregamos, teorizamos, doutrinamos e tal e coisa, mas no dia a dia, quando temos que tomar decisões pequenas naquele âmbito em que estamos vivendo, optamos por dissimular, por disfarçar, por mentir, por enganar, por fazer as coisas se tornarem convenientes a nós. É isso que tem acontecido, amados. E o que acontece? O nome disso é falta de integridade. O exemplo de Saul maior, entre tantos que eu podia dar, está em 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15, versículo número 22. Samuel diz assim para Saul de maneira bem tranquila: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar,
e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Samuel deixa claro para Saul que o que Deus deseja em primeiro lugar é obediência. E ele não troca sacrifícios por obediência. Deus não vai aceitar sacrifícios de um desobediente, porque a desobediência fala mais alto do que qualquer coisa que você possa fazer para Deus. Saul está justificando o seu comportamento diante de Samuel. Ele está ali dando desculpas para o erro que ele cometeu. E ele então se esquece de Deus quando faz o que fez. Esquece a ordem de Deus e tenta justificar. Ele, não, eu peguei aqueles animais, mas era para sacrificar, minha intenção era boa. Todo mundo que erra, diz que erra com uma boa intenção. Dificilmente alguém diz que erra porque é ruim. Eu errei porque eu sou mau mesmo, eu sou cruel, eu sou um cafajeste. Ninguém fala isso, né? A pessoa sempre dá uma boa desculpa para o seu erro, sempre procura uma justificativa. Assim foi com Saul. E Saul ouve então de Samuel a seguinte frase: olha, obedecer é melhor do que qualquer sacrifício. De qualquer boa intenção do teu pensamento, você precisa de obedecer. E Saul tinha desculpas para o seu erro, tinha atenuantes para a sua falha, mas não obedeceu ao Senhor. Se mostrou cheio de boa intenção. E é nessa hora que eu costumo brincar com os irmãos, né, dizendo: boa intenção, o inferno está cheio, gente. Porque a gente tem boa intenção, mas não é sim, sim, não, não. Inventamos, damos volta para justificar os nossos erros e as nossas falhas. Então, a vida de Saul não refletia a verdade de Deus. Não era simplesmente a verdade do Senhor. Qual a consequência? Você viu como terminou a vida de Saul. O que faltou a Saul? Faltou beleza? Não. Faltou postura? Não. Faltou eleição da parte de Deus? Não, não faltou. Faltou vergonha na cara. A única coisa que faltou a Saul foi vergonha na cara. E é muitas vezes o que falta para nós, irmãos. Amados, um outro exemplo eu quero te dar em 2 Crônicas. Abra aí a sua Bíblia, 2º livro de Crônicas, capítulo 26. Vamos ler do verso 1 ao 3. Esse também é um exemplo bastante contundente da falta de integridade. O rei Uzias, diz a Bíblia, 2 Crônicas 26, versículo 1. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. Olha que maravilha foi a vida do rei Uzias. Ele começa a reinar com 16 anos e reina por 52 anos. Que coisa maravilhosa é a sua vida. Desde jovem, chamado para uma posição de responsabilidade, investido de uma autoridade, por 52 anos permanece com aquela autoridade. Mas, diz o texto ainda no capítulo 26, versículo 15, vamos ler? Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente o quê? Ajudado, até que se tornou forte. Ele foi ajudado por quem? Primeiramente por Deus. Segundo, pelos seus súditos, pelas pessoas do seu reino, pelos seus soldados, por todos que contribuíram para que o seu reinado fosse bem sucedido. E ele conseguiu armar a cidade com as armas mais modernas, atiradores de flecha, catapultas e tudo ele colocou nas muralhas, e ali ele foi ajudado até que se tornou, versículo 15 diz que ele se tornou o quê? Forte. Aí começaram seus problemas. Quando ele se torna forte, se torna fraco. É ao contrário de Paulo. Paulo diz: quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte.
Uzias é o contrário. No dia que ele se torna forte, foi o dia da sua maior fraqueza. Porque a sensação de ser forte deu a ele uma segurança e uma independência, principalmente em relação a Deus. Quando achamos de nós alguma coisa, é aí que começam os nossos problemas. Quando estamos na dependência de Deus, estamos buscando, estamos clamando, estamos orando, estamos ali, sabendo que Deus está conosco. Mas o dia que começamos a pensar que somos alguém, que somos alguma coisa, que sabemos fazer, que sabemos produzir, aí começaram os nossos problemas. Então, ele pensou muito a respeito de si mesmo e acabou mostrando isso com as suas atitudes. O orgulho, amados, ele se mostra em atitudes, não só em palavras. Às vezes a pessoa fala bobagem, eu isso, eu aquilo, está brincando, né? Está fazendo isso. Mas o problema não são as palavras, o problema são as atitudes. As atitudes é que mostram realmente aonde está o orgulho na nossa vida. São nas coisas que fazemos. Quando Uzias se fortaleceu, apesar de ter sido muito ajudado, e normalmente acontece isso, a pessoa esquece que para chegar onde chegou, alguém a ajudou, Deus a abençoou, outros colaboraram para isso, mas a pessoa esquece e começa a achar que ela conseguiu chegar aonde chegou, que ela, por seus méritos e por suas qualidades, fez e aconteceu, e aí começa a achar mais de si mesmo do que convém pensar, de forma como a Bíblia condena. Leia comigo Romanos, capítulo 12, só para você perceber como a Bíblia fala a respeito disso. Romanos, capítulo 12, versículo número 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Até a fé vem de Deus. Nem se orgulhe de você ter fé, porque até a fé que você tem foi Deus que te deu, diz Paulo aqui. Então ele diz, ninguém pense de si mesmo além do que convém. Por quê? Problemas virão, se você assim pensar. Se você se achar alguma coisa, se você se considerar alguma coisa, vai pensar mais do que convém pensar e os problemas acontecerão. Foi o que aconteceu com Uzias. Ao se ver forte, achou que era imbatível, achou que estava acima do bem e do mal, achou que ele era praticamente Deus na terra. E o versículo, voltando ao texto em 2 Crônicas 26, o versículo 16, vai começar a contar essa história. Diz, mas havendo-se já fortificado, o que aconteceu? Exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Veja, ele se exaltou para a ruína e cometeu transgressões contra o Senhor. Quanto mais seguro você se sente, mais você comete transgressões contra o Senhor. Isso não quer dizer que você não tenha que ter certeza da sua salvação. Sim, você tem que ter. Mas esta certeza tem que trazer ainda mais temor para o teu coração. Porque certeza de salvação não é certeza de impunidade. Você entende isso, meu amado? Aquilo que o homem semear, ele ceifará, diz a palavra de Deus. Mas ele sobe ao seu coração a sua fortaleza e então começa a transgredir contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. O que fez Uzias de tão grave assim? Ele acha que ele tem o direito de fazer o que ele quiser, porque ele está forte, porque ele está poderoso, porque Deus o abençoou e o colocou onde ele estava, e ele acha que ele pode fazer o que bem entender. Ele entra no templo do Senhor e ele vai queimar incenso. Que mal há nisso, a não ser o fato de que não competia a ele fazer isso? Ele é rei, mas ele não é sacerdote. O rei tinha atribuições que deveria cumprir. Sacerdote tem outras atribuições. A quem compete queimar o incenso no templo é ao sacerdote, não ao rei. Por mais que o rei seja poderoso, abençoado, sustentado por Deus, ele não poderia fazer aquilo que ele fez.
subiu a cabeça. Quando sobe a cabeça, nós achamos que podemos fazer qualquer coisa e que não tem consequência aquilo que fazemos. Uzias, então, entra no templo e queima incenso. Pensou muito de si mesmo e quis fazer o que não lhe competia. Versículo 17 diz: porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra da tua parte do Senhor Deus. Os sacerdotes entram e dizem para ele aquilo que ele está cansado de saber. Porque ele não foi lá porque não sabia. Ele sabia muito bem, ele conhecia muito bem a norma. Ele foi porque ele achou que ele estava acima da norma. Ele achou que ele era impune. Ele achou que ele era tão crente que ele podia fazer o que ele quisesse. Alguns de nós caem nesse mesmo engano. Somos tão crentes que podemos mentir de vez em quando. Somos tão fiéis a Deus, Deus tem nos abençoado tanto, que não precisamos espelhar tanto assim a verdade de Deus. Podemos nos dar o direito de cometer alguns deslizes aqui e ali, afinal, nós não somos tão ruins quanto outros que conhecemos. E aí nos permitimos alguns deslizes. Talvez tenha sido isso. Uzias pensou: que mal há? Eu sou o rei, eu sou o que mando, manda quem pode, obedece quem tem juízo, vou entrar, vou queimar, e alguém que ouse falar alguma coisa disso, porque na verdade estou fazendo uma coisa boa, estou oferecendo a Deus o incenso, estou fazendo uma coisa boa, só que é uma coisa boa que não lhe cabe fazer. Olha como até uma coisa boa pode se tornar uma maldição para a pessoa. Já viu a boa intenção de novo aí? Por isso que eu digo e repito, de boa intenção o inferno está cheio. A intenção de Uzias era boa, mas o erro era evidente, era flagrante. Homens firmes como estes sacerdotes tiveram a coragem de interpor-se e dizer a ele: você está errado, saia daqui, porque aqui não é o seu lugar. Irmãos, mesmo sendo um bom rei, ele não podia fazer o trabalho de um sacerdote. Mesmo sendo bom naquilo que ele estava fazendo, e como rei ele estava sendo bom. Tanto estava sendo bom que o sucesso o alcançou. Ele restituiu muita coisa boa em Israel, ele fez muitas coisas boas no reino nos 52 anos em que reinou. Foi um bom rei, mas colocou tudo a perder quando resolve fazer o trabalho do sacerdote. Irmãos, isso é uma lição muito ampla, mais do que essa palavra que eu estou ministrando a você. Porque na igreja a gente também tem pessoas que acham que pode fazer qualquer coisa. Elas estão na igreja, elas acham que são crentes, acham que pode fazer o que elas quiserem. Acham que elas fazem melhor do que aqueles que estão fazendo. De repente, Uzias pensou assim: eu sei oferecer incenso melhor que esses 80 sacerdotes aí. Eu sou rei, sou abençoado, sou ungido, Deus é comigo, eu sei fazer melhor que eles. Assim tem gente que acha que sabe pregar melhor que o pastor, sabe governar a igreja melhor que o pastor, sabe administrar melhor que o pastor, sabe tocar melhor que os músicos, sabe ministrar louvor melhor que o ministro, sabe ser melhor diácono que os diáconos. Tem um monte de gente na igreja que pensa isso. Tem ou não tem? Ninguém fala, mas eu sei que tem. Entendeu? Tem um monte de gente na igreja que pensa lá no seu íntimo: se eu estivesse no lugar daquele cara lá, se o pastor olhasse para mim, se ele me escolhesse, eu seria o melhor líder naquele ministério do que ele. Ele não tem jeito para isso. Eu acho que eu seria o cara. Presunção. Presunção e presunção que terminam em morte. Porque a pessoa então começa, talvez não faça como Uzias, porque não tem essa autoridade de ir lá e fazer e meter a mão. Ele tinha e fez e se deu mal, mas a pessoa vai minando, falando mal, criticando, pichando, não é? Na verdade, querendo de alguma forma derrubar aquele que está lá. E assim foi Uzias, isso foi o que ele fez. E aí, não sendo esta a sua função, não sendo íntegro, apesar de ter sido tão abençoado por Deus, o que acontece com ele? Versículo 19. Então, diz a Bíblia o que? Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor,
junto ao altar do incenso. Então, o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia de sua morte. E morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha ao seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Veja, qual o fim desse homem tão abençoado, que foi tão próspero, que foi tão bom rei durante 52 anos? Foi terminar isolado, expulso da casa do Senhor. Veja, naquele tempo ainda se expulsava as pessoas. Acho que tem que voltar esse tempo. Eu vou expulsar alguns aqui. Amados, porque não fez o que tem que fazer, não tem piedade, não tem misericórdia, não. Foi expulso. A lepra apareceu na testa dele como um sinal da ofensa que ele fez a Deus com o seu procedimento cheio de boa intenção, achando que estava fazendo uma coisa boa. Foi amaldiçoado naquele momento, e ele mesmo se deu conta e se apressou em sair. E termina de forma triste os seus dias, morando sozinho, isolado da família, isolado das pessoas e longe da casa de Deus. Por que isso? Por sua insensatez, por sua precipitação. Tinha tudo para ter um fim melhor, mas por que não conseguiu? Porque não foi por dentro o que ele era por fora, porque não manteve a sua integridade. Veja, quase 100%, mas não foi 100%. E esse pequeno erro que ele cometeu, a princípio pequeno aos olhos de alguns, foi suficiente para bani-lo para sempre da presença do Senhor. Veja o cuidado que nós temos que ter com questão de integridade. Integridade não é por um tempo, irmãos. Integridade é para toda a vida. Quando Jesus fala sim, sim, não, não, não é por um tempo, é para a vida inteira, mesmo que você tenha 50 anos de casa. O problema é que a gente vai ficando velho de casa, isso acontece no trabalho, né? Os mais antigos vão relaxando, já não fazem mais com tanto carinho, né? Deixa isso para os mais novos, deixa isso para os estagiários, não é assim que se fala no trabalho? Normalmente é assim, né? Mas no reino dos céus não é assim. Você tem que ser melhor a cada dia. A cada dia você tem que ser mais dedicado, mais firme, mais íntegro, mais correto. Não começar a deixar afrouxar à medida que o tempo vai passando. A consequência vai ser essa que aconteceu com Uzias aqui. Então, muita gente poderia ser lembrada na Bíblia como exemplo de falta de integridade. Por fora, uma aparência. Por dentro, um outro comportamento. Na frente, uma atitude. Por trás, outra atitude. Você vê Absalão, um homem também que tinha tudo para dar certo, filho de Davi, acabou dando no que deu, todo problema que chegou a ele, e tantos outros, Corá, e a revolta de Corá. Você já leu sobre a revolta de Corá lá em Números? O que ele faz, o que ele fomenta no povo, por quê? Ele acha, não, Deus também fala com a gente, não é só com Moisés, não. E aí revolta, coloca as pessoas contra Moisés, promove isso no meio da congregação. Sabe o que é pior? O que é pior é que não morreram somente Corá, Datã, Abirão, morreram milhares de pessoas por causa do que ele fez. Não morreu só ele e suas famílias, morreu muito mais gente. Lá em Números 16, eu não vou ler por causa da hora, 16:49, você vai ver que muita gente morreu por causa do que fez o Corá e os seus amigos naquela revolta contra Moisés. Então, essa falta de integridade, de verdade, ela é um grande problema para nós. Não só pela má fama que ela traz para nós como cristãos, como pastores, como homens e mulheres de Deus, mas pelas consequências que ela traz para a nossa própria vida. Então, como que eu posso identificar esse perigo? Ouvindo as palavras de Jesus. Que elas não sejam apenas um discurso, mas que elas sejam um alerta. Jesus disse, não jure, porque você não precisa jurar. O que você precisa é fazer com que a tua palavra seja suficiente para que ninguém nem ouse te pedir um julgamento. Para que ninguém nem ouse. Porque eu me lembro, na infância era assim que acontecia. Quando você falava alguma coisa com aquela origuinha, ele falava, jura?
Juro. Por que ele pediu o juramento? Porque ele não acreditava na minha palavra a princípio. Então ele queria um juramento. Que a nossa vida seja de uma maneira que as pessoas nem queiram um juramento. Que elas nem queiram que a gente dê algo em garantia. Que o julgamento é como dar um penhor, dar uma garantia para que aquilo que eu estou dizendo seja credibilidade, tenha credibilidade. Que a gente nem precise, que ninguém nem nos cobre um juramento. Porque a nossa palavra é considerada. Porque a nossa palavra tem peso. Isso, queridos, é algo que nós precisamos lutar, porque o processo que acontece de esfriamento, de esvaziamento da verdade, é um processo paulatino que acontece na vida, como aconteceu com Saul, como aconteceu com Uzias. Foram 52 anos sendo um bom rei, e de repente, à medida que vai se fortalecendo, vai se enfraquecendo espiritualmente. E isso acontece com a gente quando a gente começa também a deixar de lado as coisas espirituais, né? Vamos nos fortalecendo, vamos achando que somos bons, que somos crentes, que somos melhores crentes do que os outros, que somos mais espirituais do que os outros, e começamos a abrir as brechas na nossa própria vida. Já nos permitimos pequenos deslizes porque nos achamos melhores do que as outras pessoas. E isso vai se alastrando, vamos deixando de lado orar, buscar, olhar para a palavra de Deus, ler a palavra do Senhor, trazer para a nossa vida. Começamos a achar que a palavra de Deus é boa para o fulano. É como quando chegamos à igreja, ouvimos a pregação e dizemos, fulano deveria estar aqui para ouvir isso. É só que o fulano não está. E por coincidência você está. Então quem é que tinha que ouvir isso? Era eu, era você. Porque se fulano tivesse que ouvir isso, Deus teria de alguma forma trazido ele. Mas Deus trouxe você. Você veio e não sabe nem porquê, né? Acordou de mau humor, botou a roupa, mas veio. Foi Deus que empurrou você para cá. Não é o fulano não está aqui. Foi para você que Deus falou. E é para nós que Deus quer falar, para que isso tudo seja avivado no nosso coração. Para que a gente assuma um cuidado com as nossas palavras, com as nossas reações, com os nossos pensamentos. É sim, é não. É verdade, é mentira, não tem meio termo, não tem meia verdade, nem muito menos meia mentira. Nossas palavras, como diz a Bíblia, precisam ser temperadas com sal. Tempero. A palavra tem que ter gosto, tem que ter prazer em ser ouvida. Veja que coisa mais triste quando você começa a falar, ninguém te dá ouvidos. Você já passou por isso? Você começa a falar e as pessoas vão saindo de fininho. As pessoas, não é porque não querem ouvir o evangelho de você, é porque não consideram a tua palavra, porque não tem peso aquilo que você diz, porque muitas vezes você é tido como desonesto, você é tido como fanfarrão, não é? Você é tido como uma pessoa que não se pode levar a sério. Isso é a falta de integridade, que certamente traz prejuízos enormes, tanto para nós quanto para a obra de Deus. Então nós, como eu disse aqui no início, temos que ser um espelho da verdade. Somos perfeitos? Não, nós não somos perfeitos. Se cada um de nós fizer agora uma análise, Deus e o Espírito Santo vai lembrar de quantas besteiras já falamos, de quantas vezes já falamos e não cumprimos, de quantas pequenas mentiras nossos lábios já proferiram. Mas o Espírito Santo está aqui para realmente trabalhar isso no nosso coração, para que isso não seja uma constante na vida da gente. Veja, nenhum de nós é imune a isso. Nenhum de nós é essa integridade toda, mas esse é o padrão de Deus. Se você continuar lendo o Sermão do Monte, ainda no capítulo 5, no versículo 48, você vai ver Jesus dando o fecho dessa história. Ele dizendo, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Então o que ele está requerendo é um padrão. E é esse padrão que eu tenho que seguir. Então eu tenho que me esforçar. Eu tenho que olhar para tudo isso e dizer, eu não posso deixar que a verdade não esteja em mim. Eu não posso deixar simplesmente essas coisas não façam parte da minha vida, eu me conforme. Eu preciso ser verdadeiro.
Eu preciso ser respeitável. Eu preciso ser íntegro a ponto das pessoas confiarem em mim. Eu preciso ser íntegro a ponto de que ninguém tenha dúvidas a respeito da minha vida. Isso tem que ser uma verdade para todos nós. As pessoas olharem para nós e saberem, ali vai um servo de Deus. Ali vai uma pessoa que tem até defeitos. Sim, ela tem defeitos. Mas ela está procurando acertar. Ela está consertando os seus erros. Quando ela erra, ela volta atrás, ela pede desculpas. E aí a gente produz credibilidade. Credibilidade. Integridade é o que Deus quer de nós. Para que sejamos cristãos verdadeiros. Para que você possa dar aquilo que você tem. Ninguém consegue dar aquilo que não tem. Ninguém consegue levar um outro a um lugar onde nunca foi. Então a gente precisa dessa integridade. Para pregar o Evangelho, para compartilhar a palavra de Deus, a gente precisa dessa integridade. Vamos buscar isso no Senhor essa manhã? Vamos orar? Vamos louvar ao nosso Deus. Peça a Deus que Ele te dê essa integridade, que Ele te ajude a ser uma pessoa de verdade, a ter uma palavra confiável. Vamos orar essa manhã, irmãos? Ora ao Senhor agora junto comigo. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. Eu tenho defeitos, você tem defeitos. Mas nós todos temos que querer, temos que ter a vontade de melhorar. Peça ao Senhor agora: Pai, melhora a minha vida, melhora a minha integridade. Não melhora só a minha imagem, Pai. Melhora o que eu sou por dentro. Melhora o que eu sou quando ninguém está olhando. Espírito Santo de Deus, age na minha vida, age no meu coração. Mesmo quando eu não estou diante de alguém, mesmo quando eu não estou apresentando um comportamento, um desempenho, mas na intimidade do meu ser, Espírito Santo, age em mim. Corrige a minha vida, corrige meus posicionamentos, minhas palavras, minhas atitudes. Peça a Deus essa manhã: Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, mas de verdade, de integridade, que ao olhar para mim as pessoas sintam confiança, elas possam realmente confiar em mim, e que eu me mostre confiável e corresponda à confiança que em mim foi depositada. Pai, ouve a nossa oração essa manhã. Ajuda-nos com o Espírito Santo a tirar da nossa vida o erro, o engano, a mentira, Pai. A necessidade de jurar para confirmar nossa palavra, ela não seja necessária, Senhor. Que o proferir da nossa palavra seja considerado, que a nossa credibilidade esteja em alta, Pai. Promove uma igreja íntegra nesse lugar. Irmãos e irmãs íntegros, em quem podemos confiar, com quem podemos contar, sem medo de sermos enganados, ludibriados, Senhor. Abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa cada crente verdadeiro nesse lugar. Que a tua presença seja constante nos nossos corações, de maneira a transformar nossas atitudes, nossos pensamentos e, por fim, nossas palavras. Que elas sejam verdade, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Que Deus te ajude, em nome de Jesus. Vamos louvar? Existe um rio, Senhor, passa por nós esse rio, Pai, que vem do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. limpa, Senhor. Passa na igreja, Senhor. Limpa os corações, ó Deus. Tudo vai transformar. Traz a tua vida para nós, Senhor. Os
leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Oh, Senhor. Passa na igreja, Deus. Limpa-nos, Senhor. Flui do teu grande amor. Move a integridade entre nós, Pai. Nosso relacionamento, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Águas que curam em mim. Passa por nós, Senhor. Por onde o rio passar, tudo vai transformar. Fala para Deus, transforma a minha vida, Senhor. Leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Obrigado, Jesus. Oh, Deus, recebe o nosso louvor, recebe o nosso culto esta manhã. Louvado seja Deus. Busca o Senhor, ouça a sua voz, obedeça. Amém? Deus abençoe você.